Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Que bom que você está assistindo esse devocional. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto, seguindo a sequência, está no versículo 14, capítulo 4 de Lucas. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo o precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Amém. Então, Jesus, que nasceu ali em Nazaré, filho de José, começou a ganhar notoriedade como mestre, né? E ali na sinagoga, no tempo de ler a escritura, naquela época os mestres liam a palavra ali, né? E dissertavam sobre. Então Jesus abriu justamente o livro de Isaías, do profeta Isaías, que estava profetizando sobre ele, e disse a eles que era sobre ele que era chegado aquele tempo. E muitos não creram, porque muitos não creem naquilo que vem dia após dia. Muitos acreditam no de repente, né? Então, muitas vezes não vão acreditar na transformação que Deus fez diretamente na nossa vida, aqueles que estão próximos de nós, né? Pois, eu lembro bem daquilo que você fez, eu lembro bem de como você era, e agora você é o crente, agora você é o transformado, agora você não lembra mais das coisas que você fez. Sim. E é exatamente por isso, exatamente por lembrar aquilo que nós vivemos, que nós não queremos mais viver aquilo. É exatamente por ter conhecido a Cristo, por Cristo ter transformado as nossas vidas, que nós não queremos mais viver da maneira como nós vivíamos antes, em meio ao pecado, em meio a tantas outras coisas que não agradavam a Jesus, o nosso Senhor. E é incrível porque muitas vezes acreditam em alguém contando um testemunho muito expressivo, digamos assim, que Jesus transformou a vida daquela pessoa, e mesmo não conseguindo ver se a pessoa continua vivendo da maneira
porque diz que está transformada. As pessoas acreditam naquela que eles viram de uma maneira, viram que Jesus transformou a vida, que a pessoa continua vivendo dia após dia sob a transformação de Cristo e vivendo para Cristo. Ainda ficam com o pé atrás, falando, não, uma hora essa pessoa vai cair, uma hora essa pessoa vai parar. Porque nós, seres humanos, nós temos essa mania dentro de nós, né? Essa coisa de não querer muitas vezes o bem da outra pessoa, achar, torcer para que aquela pessoa vai cair. Né? Quantas vezes você já viu um menino empinando uma bicicleta ou um menino empinando uma moto? Porque alguém que faz isso na rua ainda é um menino, não tem maturidade, né? E você não torceu para ele cair. Ou vendo um avião passando, nossa, imagine se esse avião cai bem agora. É exatamente isso. Muitas vezes nós quase que torcemos para algo dar errado, para que nós possamos ver ali na hora. E muitas vezes nós desacreditamos na transformação da vida de alguém só apenas para poder falar, tá vendo? Eu falei que não era genuíno, tá vendo? Uma hora essa pessoa ia mostrar de onde ela realmente veio. E todos os homens que passaram pela Bíblia ali, que são citados na Bíblia, exceto Jesus, eles de fato em algum momento caíram, em algum momento tiveram algo, mas eles não são lembrados por isso, eles são lembrados pelo que são. Assim como Davi, não tem como não citar Davi, né, que no dia que não foi para a batalha, que ficou em seu castelo, foi tentado e viu Betseba lá do alto do seu palácio, viu ela lá embaixo e a desejou e cometeu um pecado. O homem que era segundo o coração de Deus. Então, todos, se tirar Jesus, não sobra nada. Glória a Deus, porque todos os dias Ele está comigo e Ele tem me lembrado e me ajudado todos os dias a permanecer nele. Então, muitas vezes, aqueles próprios que conhecem Ele, assim como aqueles que viram Jesus crescendo e em sabedoria, como diz a palavra, que Ele crescia sempre em sabedoria, mesmo assim não acreditavam que Ele era o Messias, o ungido do Senhor, o Cristo enviado. E muitas vezes não vão acreditar de fato na sua transformação, de fato na sua mudança. E isso é bom porque nos lembra exatamente aonde nós não devemos estar, que é naquele nosso passado, que o que o Senhor tem para nós é muito melhor, muito mais valioso e muito mais prazeroso viver nele do que da maneira que nós já vivemos um dia. Ou se você cresceu num lar evangélico, se você nunca se desviou, ainda tem gente que duvida que o Senhor vai fazer algo em você, porque não é desde sempre que você está exercendo um dos seus ministérios. E fala, não, essa criança que vivia correndo na igreja, que capaz que vai ser um profeta. Muitas vezes acontece isso, por isso que geralmente o Senhor nos tira do nosso lugar e nos leva a um outro lugar para exercer o ministério. É muito comum, mas também é a graça do Senhor, muitas vezes mantendo no mesmo lugar para segurar, para essa pessoa demonstrar a graça do Senhor. Então tudo isso nos leva a crer que Jesus tem que ser o centro da nossa vida, independente de onde nós estivermos e independente do que as pessoas não acreditem do que Ele está fazendo na nossa vida, que a gente continue prosseguindo para Ele, pois até dele duvidaram do que o Senhor tinha para a vida dele. Não é porque nós estamos aqui agora que ninguém vai duvidar do que o Senhor tem para as nossas vidas e tem feito em nós. Amém? Então que o Senhor continue nos fortalecendo, que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.